paz do Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus, desejo tudo de bom para vocês, chuva de graça, irmãos. E eu declaro no reino espiritual, irmão, segue todo exército inimigo, Pai. Que o inimigo não venha ter vez aqui e que venha fluir, Pai, na minha língua, livremente a Tua palavra. Eu decreto em nome de Jesus, né, irmãos? Como nós somos, irmãos, homens de autoridade, nós somos filhos de Deus Altíssimo. Nós devemos declarar e acontecer, irmãos, porque somos filhos, temos autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer e acontecer, irmãos, tá bem? Irmãos, e a palavra que o Espírito Santo me deu, irmãos, já faz 3 dias que eu tô para gravar esse vídeo para vocês, chama-se fé. Nosso tema é fé, fé em Jesus Cristo, irmãos, e se encontra em Lucas 1:37. Eu pedi várias confirmações do Senhor e o Senhor me deu essa palavra, tá bom? Eu creio, irmãos, certeza absoluta que essa palavra, irmãos, vai ser para alguém. Tá bom, irmãos? Se for para alguém, irmãos, que os irmãos, se possível, for, comente. Tá bom? Que o Espírito Santo me deu essa palavra, não foi em vão. A palavra é fé, irmãos. Ou seja, não sei qual momento difícil você está passando, irmãos, mas crê, irmão, confie no Senhor. Que essa dificuldade que vem para mim e para você é para nos moldar, nos preparar, não é para nos matar. A palavra de Deus diz que ele, o Pai, ama e corrige aquele a quem amas. Ou seja, irmãos, se recebemos a boa palavra como correção para mudarmos e prosseguirmos de glória em glória, irmãos, somos filhos e não bastardos. Amém? Pessoal, vou ler aqui a palavra e no momento que eu vou ler a palavra em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo vai me encher, me capacitar para poder passar para vocês a mensagem que Deus quer para nós. Amém? Vou ler aqui Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Agora, se você vê assim, irmãos, eu vou explicar um pouco para vocês, saber? Eu peço a Deus que eu explique para vocês, irmãos, de uma forma didática. Uma forma que você entenda, irmão, em nome de Jesus. Não adianta eu falar aqui rápido, uma forma bem... um texto, como posso dizer, um texto técnico e que vocês não entendam. Não adianta, irmãos, eu quero falar uma linguagem que todo mundo entenda. Eu peço sabedoria ao Espírito Santo de Deus para me capacitar, porque sem Ele eu não sou nada, irmãos, tá bom? Eu só sou alguma coisa hoje por causa do Espírito Santo de Deus, irmãos. E esse canal foi inspirado pelo Espírito Santo. Se irmãos puderem, irmãos, se inscrever no canal, me ajudar, entendeu? Ou também, se não, fiquem à vontade, mas contanto que ouça, irmão, a palavra de Deus. A palavra pode ser para você, sobre fé, viu? Como diz aqui Lucas 1:37, essa passagem aqui, irmãos, relata a história de Maria, né? Maria, a mãe de Jesus. Há quem critique, irmãos, né? Fale mal de Maria, mas eu não. Eu vou pela palavra. Se a palavra de Deus diz, é porque é verdade. Eu creio, irmãos, que Jesus veio de uma virgem Maria. Virgem Maria, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, tem muitos detalhes para falar sobre isso, porque gera polêmica, tá bom? Mas creiam que Jesus veio da Virgem Maria quando estava despojada do seu marido José, ou seja, ela ainda ia casar, irmãos, ou seja, até então José intentou, irmãos, deixar ela em segredo, porque ele era um homem justo e temente a Deus, porque naquele tempo, irmãos, se descobrisse que a mulher adulterou antes do casamento, né, teve relação com outro homem, ou até mesmo com ele sem casar, elas eram tipo apedrejadas, irmãos, bom? Era feio para aquele tempo. Mulheres se relacionarem com homem antes de casar. Ou seja, e outra coisa que Maria foi escolhida por Espírito Santo, por Deus na verdade, né? Para gerar o filho através do Espírito Santo. Ou seja, gerar o príncipe da paz puro, irmãos. Não podia ter relação sexual, tá bom? Não foi um relacionamento, não foi como posso dizer, irmãos? Jesus não veio, irmãos, não veio de uma mulher impura, e sim de uma mulher pura. Maria foi escolhida, né? Foi agraciada por Deus, que Jesus, Deus Pai, mandou o anjo Gabriel anunciar as boas novas a ela, que ela seria a mãe de Jesus,
o qual ia salvar o povo do seu pecado. Amém? Glória a Deus. Ou seja, mas a mensagem aqui que eu quero dar a vocês, irmãos, eu sei que a palavra, ela é válida. Ou seja, eu estou na palavra, entendeu, irmãos? Eu estou explicando um pouco para os irmãos, saber, não restar dúvida, que Maria, sem dúvida, é a mãe de Jesus, do nosso Salvador. Tá bom? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Fico feliz por isso, irmãos. Amém? Irmãos, eu não sou muito, posso dizer assim, me perdoe a fala, né? Algumas coisas, se você não entendeu, me desculpe. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que cada dia, irmãos, ele destrave mais minha dicção para poder me expressar melhor, para vocês entenderem. Amém? Peço a Deus sabedoria, eu não sou uma pessoa expert, né? Mas pela graça de Deus ele me deu a palavra e é a palavra que vai servir, né? Não foque tanto em mim, irmão, mas na palavra de Deus. Ou seja, e a palavra que Deus quer para os irmãos aqui é fé, irmãos. É confiar, é na dificuldade, é no deserto, é no vale, é no Rio Jordão, é confiar. Né? Se irmãos veem na passagem lá em Êxodo, né? Quando Moisés mandou aqueles homens espiar a terra, apenas 2 confiaram em Deus. Tá vendo, irmão? Várias pessoas, foram 12 enviados para analisar a terra. Apenas 2 voltaram com boas notícias, ou seja, aqueles 2 tiveram fé em Deus. Né? Apesar da dificuldade, que eles viram gigantes, viram homens, nações mais poderosos do que ele, mas eles confiaram em Deus. Foi Josué e Caleb. Amém? E foram os 2 daqueles tempos que chegaram à terra prometida, porque o restante, irmãos, eles foram mortos no deserto. Amém, irmãos? Que sejamos, irmãos, confiantes em nosso Deus, em nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos, para que venha aumentar a nossa fé, a minha fé e a sua fé, irmão, confiar em Deus, né? Como esses homens confiaram, e é tão tal que Josué foi o sucessor de Moisés, irmãos. Olha como Deus honra a sua fé. Quando você tem fé em Deus, quem vai exaltar você, quem vai me exaltar é Jesus, irmãos, através da fé. Confie nele, porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Se você quer agradar a Jesus Cristo, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, irmãos. Amém, irmãos? Creia em Jesus Cristo. Se você está passando por um momento difícil, creia que Jesus vai resolver. Não desista, né? Se vier algum pensamento, irmãos, de desistir, isso não vem do Senhor. Glória a Deus, que Jesus não nos deu o espírito de covardia, né? Deus nos deu o espírito de ousadia, e amor, de temor, irmãos, tá bom? Se vier algum pensamento contrário, repreenda em nome de Jesus. Eu estou aqui dando umas dicas para vocês, irmãos. Umas dicas para que venhamos crescer na fé, irmãos. Venhamos amadurecer no conhecimento de Cristo, irmãos. Ou seja, se vier alguma palavra, algum pensamento contrário à verdade, à Bíblia, irmãos, não aceite. Tá bom? Que Deus nos chamou, como diz a palavra. Se alguém dizer que você é um perdedor, a palavra de Deus diz assim: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, irmão, tenha isso em mente, irmãos. Se vier pensamentos de fracasso, você diga, repreenda: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou seja, maior quem está comigo do que quem está no mundo, irmãos. Creia na palavra. Confie na palavra, irmãos. Não dê ouvido a pessoas mal intencionadas, tá bom? Repreende, irmãos. Quando vem maus pensamentos, desistir, não desista, tenha fé. E a palavra é fé. Que o Senhor venha aplicar essa fé em nossos corações e que venhamos cada dia mais, irmãos, confiar no Senhor, tá bom? Não desista, irmão, não desista. Embora que as lutas estejam grandes, batalhas grandes, mas maior quem está conosco do que quem está no mundo, irmão. Confie, irmãos, porque nossa luta haverá galardão. E essas lutas, irmão, não passam de preparação para que venhamos morar com o Senhor eternamente, tá bom? Eu agradeço aos irmãos que acompanharam o canal e que ouviram essa palavra abençoada. E Deus quer falar com você sobre fé. Tenha fé em Deus. Não desista. Tá bom? Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.